Olá, bom dia. Depois de quase 5 anos de pesquisa e levantamento, o escritor Félix Alberto finalmente vai entregar para o público a sua 6ª obra. É o livro Maio 8 e meia. Na verdade, é mais que um livro que a gente vai conhecer ao longo dessa entrevista. É um trabalho completo sobre essa movimentação aqui. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E claro, meu convidado não poderia ser outro, Félix Alberto. Bom dia. Bom dia. Bom Seja dia. muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia aos telespectadores aí do programa. Principalmente para falar de uma obra dessa. Vamos começar pelo nome, Maio 8 e meia. Isso. Que ao contrário do que a gente pode pensar, Maio 8 e meia, não é exatamente isso. Explica primeiro o nome deste livro, o que ele traz de simbologia nesse título. Bom, Maio 8 e meia, na verdade, é uma analogia aí ao Maio 68, que foi aquele movimento contracultural que eclodiu na França e irradiou pelo mundo inteiro. Na verdade, a nossa contracultura foi um pouco atrasada. A nossa contracultura aqui no Maranhão, principalmente nos movimentos onde as coisas aconteciam politicamente e culturalmente, que era no ambiente da Universidade Federal do Maranhão, isso foi acontecer já nos começo dos anos 80 e meados dos anos 80. Então, o livro, na verdade, o projeto que contempla o livro, se chama Maio 8 e meia, que é uma tirada com relação ao nosso maio de 1986, que aconteceram vários episódios nesse ano de 1986 e claro que ao longo dessa segunda metade da década de 80. 1986 foi um ano peculiar, com muitas coisas, ano de plano cruzado, a gente estava vivendo ali a abertura democrática ainda, saindo de uma sombra da ditadura, uma certa desconfiança com o passado. Então as questões políticas... engatinhando nessa então as questões políticas eram muito delicadas, não se havia essa democracia ainda pura e tudo que se vive hoje. Então a gente estava ali ainda pisando em ovos e tal. E dentro da universidade isso era muito mais evidente. Então, assim, o projeto, na verdade, conta essa história dos anos 80, partindo do ambiente da universidade, onde as coisas aconteciam dentro do movimento estudantil, político, com atividades políticas, e também dentro das atividades culturais. O livro faz esse passeio entre o político e o cultural. Político pela ação realmente de rebeldia, de protesto, de reivindicações que havia dentro da universidade, e cultural por conta das várias manifestações e projetos que aconteciam, como os festivais de música e outras coisas mais que a gente trabalhava lá dentro da universidade. Contar a história dessa história é mais complicado do que vivê-la? Eu acho que as duas coisas, viver é bem mais interessante, né? Porque você está ali dentro do momento e você não está muito preocupado como vai contar isso depois. Você nem pensa que vai contar depois. Nem imagina que vai contar verdade. Depois. Contar é mais difícil porque você vai pegar fragmentos do passado, na verdade são fragmentos da memória, que nem sempre isso você consegue retratar com uma certa fidelidade. Então você tenta ao máximo, claro, pegar esse passado e trazer de volta, principalmente para gerações novas que não conhecem um passado que é tão recente nosso, né? Com coisas importantes que marcaram uma época e que muita gente que está aí hoje não conhece, apesar de toda essa abertura e essa onda tecnológica, mas muita gente não conhece o nosso passado recente, que é o passado dos anos 80. E aí o livro parte de vários fatos, como principalmente o que dá a origem ao nome do projeto, que é o Maio 8 e meia, é a exibição, uma polêmica exibição do filme Je vous salue Marie, que é um filme do cineasta francês Jean-Luc Godard. Esse filme ele foi... posso contar essa historinha dele aí rapidamente? Pode sim, você pode, eu vou mostrando aqui, vai. Esse filme, na verdade, foi um filme lançado, eu acho que em 1985 e em 1986, por uma pressão da Igreja Católica, o filme foi proibido. O então presidente José Sarney, o maranhense José Sarney, pressionado pela Igreja Católica, foi levado a proibir a exibição do filme no Brasil, nos circuitos de cinema. Então, por conta dessa proibição, isso estimulou a estudantada toda da universidade, isso não só aqui, mas em outros pontos do país, a fazer uma exibição clandestina do filme. Proibido, então fica muito mais gostoso. Melhor. E aí, então, a gente fez aí, na verdade, que eu falo, o movimento todo estudantil e cultural lá na universidade, programou com foram buscar uma fita VHS pirata, em Teresina. Essa fita veio de ônibus em ônibus até chegar aqui para que a polícia não desconfiasse. Aí, quando chegou, já tinha uma multidão de quase 2.000 pessoas no auditório central da UFMA, que cabia
500 pessoas, e o auditório Esperando completamente a exibição. tomado. E aí ainda a ideia de que a polícia estava cercando tudo, que ia invadir, porque o filme era proibido, a Polícia Federal estava nos arredores da universidade a ponto de invadir e mandar prender as pessoas que estavam lá exibindo, transgredindo a orientação do governo federal. Então todas essas histórias aí, essas nuances, elas estão contadas nesse projeto aí, essa história do filme Je vous salue Marie, porque naquele tempo ainda tinha essa aura de perseguição, tudo. A gente desconfiava que ali ainda naquele ambiente da universidade ainda tinha policiais infiltrados, observando os movimentos, os comportamentos. Mesmo que não tivesse, fazia parte do imaginário, o que deixava a coisa mais gostosa de ser vivida, muito né? mais. E, enfim, mas isso dava essa conotação de transgressão, de você fazer uma coisa que tinha uma certa liberdade, mas era uma liberdade vigiada. Então ali era tudo muito nesse contexto. A polícia, de qualquer maneira, ela havia sido acionada. E tanto foi acionada que algumas pessoas responderam processos por conta dessa exibição do filme. Alguns estudantes responderam os processos até o final da década de 80, quando houve a lei enfim, foi sancionada uma lei que anistiava todo mundo lá dessas questões aí das pessoas que respondiam por crimes de transgressão política e tal. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse projeto Maio 86. É um minutinho só e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o Félix Alberto sobre esse projeto, que é ao contrário do que eu estou falando. Eu estou falando sempre Maio 86. Não é não, gente, é Maio 86. Não é 86 de hora, é 86 de ano, de data. É maio de 1900. Vamos lá. Maio de 1986. 86, 86, tá? É só isso. Quando eu chamo 86, eu entendo, não é bem isso que eu quero falar. Certo, mas a gente está falando de toda essa história. Você viveu essa história, né? Você está contando o que você viveu. Só uma curiosidade, nessa história do filme, você estava lá sentadinho esperando ou você estava ajudando a trazer a fita? Não, tinha uma turma que era tudo muito dividido, né? A turma que estava dentro do DCE ou que participava das disputas eleitorais do Diretório Central dos Estudantes foi encarregada de ir recrutar essa fita e trazer aí clandestinamente. Eu estava no auditório, eu era recém-desembarcado na UFMA. Na UFMA. Estava lá sentadinho, ainda meio assustado com aquela cena toda, aquela multidão. E o curioso é que com um auditório com 1.000 e tantas, 2.000 pessoas dentro, o filme chegou numa fita VHS, foi para o palco do auditório, colocado no videocassete para ser exibido numa televisão de 20 polegadas. Oh, meu Deus! Era e o filme legendado, época. O filme era falado em francês, né? E o filme era legendado. Imagina que a maioria do auditório, da plateia, não acompanhou, porque não tinha como acompanhar. Certo. Aí como foi a história? Aí chegaram à conclusão de que tinha que ter alguém lá com o microfone para fazer a leitura da legenda, para poder as pessoas, né, as 1.000 e tantas pessoas entenderem o que estava sendo dito. Uma interpretação do filme. O certo é que ninguém entendeu muito o filme porque não tinha nem como. Tanto é que era o Zeca Moreno, que era então estudante de medicina, hoje é médico, vive em São Paulo. Ele foi encarregado de fazer a leitura da legenda e tal. E como tinha falas do José no filme, Je vous salue Marie conta a história de uma Maria, mais, um pouco diferente, uma Maria mais rebelde, enfim, uma Maria mais de carne e osso. E por isso daí a história da igreja sem aquela não santidade concordar. toda que a igreja confere, né? Então, como tinha falas de José, tinha fala aqui ali de Maria e também de outras personagens femininas, então na hora da leitura da legenda, o Zeca Moreno fazia um falsete para poder imitar a voz. Então ficou uma coisa meio hilária. E acabou virando um grande acontecimento mais de afeto ali no meio de tanta gente junta, porque as coisas ali aconteciam muito coletivamente dentro da universidade, né? Isso é que era bacana também naquele tempo. Você foi buscar todos esses protagonistas, porque eu acho que você, de alguma forma, sabe quem protagonizou toda essa história. Você estava lá amedrontadinho, assistindo, sabe? Tipo, como eu entrando nesse movimento todo. Mas os protagonistas, quem? Pois é, ali era um momento novo que a gente estava chegando, mas já tinha gente que já vinha ali de outros tempos de luta estudantil, desde, na verdade, da greve de 79, que já tinha os seus protagonistas ali, como Jomar Fernandes, Agenor Gomes,
enfim, outros nomes mais aí, e o próprio dentro do DCE já da universidade já tinha também os seus protagonistas, como aí Chico Gonçalves, Carmen Silva, depois Arlete Borges, e aí depois veio Ademar Danilo também, era outra que militava dentro do movimento estudantil e tudo. Então dentro de 86 para frente já foi uma outra geração que estava chegando lá e que estava tomando de conta que estava assumindo uma espécie de vanguarda. Uns pelo lado político, outros pelo lado cultural e outros pelo lado das coisas mais anárquicas mesmo. A gente falou no começo sobre a pesquisa. Eu imagino que pegar esses retalhos todos, que agora, depois de um certo tempo, você está dizendo, na hora que você protagoniza a situação, você não tem a noção exata do que aquilo representa ou de que você vai contar essa história depois. Passado um tempo, você olhando de longe, você vê que aquilo foi um marco, que aquilo foi um fato histórico que você vai retratar. Dá um certo trabalho, né? Buscar fragmentos, pedaços, retalhos, juntar tudo e transformar numa obra só. Muito trabalho, mas é um trabalho saboroso e na verdade, porque ele é inspirador, porque você começa a fazer um exercício da memória, ao mesmo tempo que você vai pesquisando, juntando retalhos de papel, de coisas que você guardou, você vai fuçando e garimpando em bibliotecas e vai, mais do que isso, conversando com os amigos que foram parte também desse processo. A gente participou do tua memória, só te interrompendo, nessa busca de fragmentos, de pedaços da história, tua memória, ela de alguma forma, ela te dava esses flashes? Não, claro, ela foi me empurrando. À medida que eu ia buscando um assunto, vinha uma outra coisa, e os flashes iam acontecendo. Isso é que era o barato da pesquisa. E conversando com os amigos, à medida porque esse trabalho foi construído aos pedaços, eu fui postando coisas num blog que eu desenvolvo, que é o redemoinho.blogspot.com. E à medida que eu ia construindo um capítulo da história, eu ia postando. E as pessoas iam lendo, compartilhando e relembrando novidades, outras coisas que ainda não estavam ali. Já ia trazendo apontadas. De volta lembranças, né? Aí eu fui fui construindo essa espécie de capítulos e fui juntando isso tudo. E aí depois disso tudo pronto, né? Assim, só para citar outros nomes que você estava perguntando aí como protagonista. Aí depois alguns entraram aí na universidade. Em 85, Márcio Gerri foi outro que entrou e também assumiu uma certa vanguarda do movimento estudantil. O próprio governador Flávio Dino também, que é parte dessa história. Jefferson Portela, hoje secretário de Segurança também, era militante, aguerrido. Alguns juízes, como Marlon Reis, que foi um dos autores da Ficha Limpa, é protagonista. Que a gente conhece agora, eles Douglas de Melo Martins, que também é juiz. Paulo Madeira, que atua, também é juiz fora do Maranhão. Outros que estão na iniciativa privada, enfim. E isso era uma coisa comum em vários cursos, não era uma coisa peculiar ou exclusiva de um curso. Aí tinha, claro, o curso de comunicação social, onde as coisas aconteciam e de lá parece que irradiavam para outros, reverberava para outros cursos. Até porque lá o movimento cultural era mais forte, onde os artistas se encontravam mais e onde havia mais um palco para o famoso Comunicarte, que era uma mostra de arte do curso de comunicação, que ele também está citado e está relembrado aí nas memórias. Então, aí tinha estudantes de direito, de serviço social, de letras, de filosofia, de economia, de história, geografia e inclusive até de medicina também, que era uma área um pouco mais afastada, mas que também, em certo momento, se envolvia e se engajava nessa coisa do protesto, da ação política e das conveniências culturais e das aglomerações culturais que aconteciam. Era um período bem rico, né? Muito rico. Só para você ter uma ideia, assim, o projeto parte de 86, mas ele vai aos anos seguintes. E 86 foi um ano típico porque foi o ano da Copa do Mundo de 86, onde uma trupe de maranhenses foi para o Circo Voador em Guadalajara, uma cidade onde o Brasil estava sediado para disputar a Copa do Mundo. Foi o ano em que inaugurou a TV Mirante, foi o ano da inauguração também da TV... Na verdade, não inaugurou a TV Mirante, entrou em fase experimental para cobrir a Copa. Foi o ano da inauguração da Rádio Universidade. Enfim, uma série de coisas aconteceram. Muitos acontecimentos no ano só e a gente vai relembrar tudo isso no próximo bloco, que de novo a gente vai fazer um rápido intervalinho e voltamos já, um minuto só. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco, aqui com tanta informação, a gente quer prolongar os blocos, mas esse já é o nosso último bloco de conversa aqui. Agora nós vamos falar do trabalho em si. A princípio era só um livro?
A ideia era só um livro, na verdade a ideia era construir ali aqueles capítulos e aquilo ali ficar no próprio do blog lá, só no site, no portal. Olha só, gente, o que era só um livro acabou se transformando em tudo isso aqui, ó. O livro, um CD, um DVD e Minha Paixão, um LP. Um LP. É isso tudo. Agora me explica como é que o livro saiu puxando isso, porque a gente já tem um documentário, a gente já tem uma trilha sonora, a gente já tem tudo isso só a partir desse projeto inicial que era o resgate de todas essas lembranças, vamos dizer assim. Pois é, a gente foi montando esse mosaico de coisas, de informação, de fatos, episódios, que aí eu fui me dando conta de que era tanta coisa. Isso não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. Eu digo coletivo que eu fiz, eu fui um instrumento para idealizar. Mas é claro que eu contei com a participação de várias pessoas, que foram as pessoas que fizeram aquela época. Então, o produto original foram os textos do blog que originaram o livro. Do livro, a gente percebeu que poderia sair dali um filme. Aí o filme deu origem aí a esse projeto também. Aqui o filme está em DVD, que também vai ser lançado lá no dia, com a exibição no Cine Praia Grande. Tá? Isso. O filme tem a duração de 52 minutos, é um documentário dirigido por Beto Matucci, né? Meu e do próprio Beto também. Esse projeto, só lembrando, que contempla todos esses produtos, ele é um projeto da Lei de Incentivo à Cultura, né? Do Governo do Estado do Maranhão, com o patrocínio do Grupo Mateus. E, enfim, aí do livro originou o filme. O filme, para fazer um filme e um documentário, precisava de uma trilha sonora. Claro. Ou seja, de alguma coisa que remetesse ao que se ouvia nos anos 80. Então a gente pegou lá algumas músicas que não dava para fazer muita coisa, porque era o tempo também e a própria característica dos produtos não dava para fazer muita coisa. A gente fez um LP. Inicialmente um LP com 12 músicas, né? O LP veio primeiro. O LP, por que o LP? Porque não tem nada mais a cara dos anos 80 do que um disco de vinil. Então você tem aqui um disco de vinil, era na época. Na verdade era o sonho de consumo de todo artista, era gravar um disco de vinil e não era fácil, né? Então a gente pegou algumas músicas, selecionou um repertório e regravou essas músicas com nomes aí como Ale Muniz, Zé Cabaleiro. Pois é, Carlinhos Veloz, Célia Leite, Flávia Bittencourt, César Nascimento, Jorge Tadeu, Mano Borges, Natália Ferro, Nosli, Rita Benedito, Tribo de Já. Todo mundo daquela época está aqui representado, não é isso? Então essas pessoas a gente gravou aí, tem um repertório que é bem a cara daquele ambiente universitário e tudo. Oração Latina, tem coisa mais aí, mas Oração Latina é isso, é uma música que sintetiza aquele momento. Sintetiza aquele momento, os é verdade. Protestos, a rebeldia, toda aquela cena universitária daquele período. E o LP depois, é claro que a gente precisava fazer também um próprio CD com o mesmo conteúdo. Mais moderna, vamos dizer assim. Porque né? todo mundo mais tem a cara acesso. Agora dos anos 2000, não é isso? Isso, aqui é o CD. Aqui. Isso, é mais a cara dos anos 2000, mas lembrando que o LP também está numa fase aí, as pessoas estão voltando ao vinil. É verdade. Né? Porque é uma coisa que muitos dizem que tem um som mais fiel ao que a música retrata, né? Então, assim, eu acho... Feliz de quem tem um aparelho ainda hoje, né? Pois é, isso é legal e é bacana, porque realmente ouvir um vinil é um ritual, né? Isso faz parte de um ritual. E aí, a cena cultural a importância dessa questão da trilha sonora, porque muitos festivais aconteceram. Havia um famoso FUMP, que era o Festival Universitário de Música Popular, dentro da universidade, que revelou muita gente passou por aqueles palcos lá, tanto do FUMP como do Comunicarte. Zé Cabaleiro, Rita... A Oração Latina dessa época? A Oração Latina foi daquele... Nasceu em 85, foi no Festival Viva, que ela foi... Venceu o Festival Viva, interpretada por Cláudio Pinheiro e Gabriel Melônio. E dali em diante ela virou uma espécie de carro-chefe das manifestações políticas que aconteciam aqui no Maranhão. Então aquilo ali, todo mundo se identifica com aquela música de César Teixeira, pelo que ela diz, pelo que ela revela, pelo que ela provoca. Então eu acho que ela está aí presente, interpretada por Ale Muniz e Luciana Simões. E fora esses festivais de música que revelaram esses nomes como Zé Cabaleiro, Rita Benedito, e outras tantas pessoas que passaram por ali, tinha os movimentos também da Academia dos Párias, que tinha a transgressão pela poesia, pelo recital, pelas performances, pelos livros que lançaram. Hoje a gente não tem mais esses movimentos? Ontem eu comentava numa entrevista que, assim, hoje a geração hoje é diferente. Cada uma geração escreve a sua história à sua maneira, é isso. E conforme as suas características que ela está vivendo no seu momento.
aquela geração dos anos 80 era uma geração que ainda alimentava sonhos dos anos 60 e 70. Então a gente viveu um pouco isso, dessa contracultura tardia. E a gente queria transgredir, a gente queria se rebelar por alguma coisa que caracterizasse qualquer forma de proibição. O reitor, por exemplo, era o nosso inimigo número 1, seja ele quem fosse. Alvo preferido. Era nosso alvo por uma simbologia. Né? Não era pela pessoa, do reitor, mas era pelo que ele representava ali. Então todo mundo se rebelava contra ele. Hoje as pessoas não têm muito isso, as pessoas vivem, e eu digo que a gente viveu alguma coisa muito coletiva. A gente pensava e agia coletivamente. Não havia rede social, não tinha internet, não tinha smartphone. A gente tinha que se resolver e era coletivamente, era no boca tinha em boca. Tinha que se encontrar para resolver as coisas. Era carne, assim. carne com carne. Tinha que se juntar. E esse carne com carne resultava em mil coisas. Não tinha um recadinho eletrônico de jeito nenhum, Não né? tinha um chamado Correio Elegante, que era fazia a Lise, que era uma estudante de comunicação, que fazia a entrega de bilhetinhos nos nossos festivais de música. Gente, Correio Elegante, você foi longe. Mas era essa a cara da nossa geração. O Correio Elegante era o smartphone, era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época, mais ou menos isso, né? E acontecia, porque as pessoas acabavam se entendendo a partir desse Correio Elegante. Correio Elegante. E esse, o que ele está fazendo aqui no meio? Esse livro aí, na verdade, palavras. É um livro que pega uma carona no projeto e ele vai ser lançado junto também. Isso aí é uma coletânea de crônicas que eu já venho escrevendo há algum tempo também, postando nesse blog O Redemoinho. E eu acabei aproveitando a ocasião para juntar algumas crônicas, são 36 crônicas aí. E essas crônicas formam também um cenário aí de várias coisas. Aí falo de literatura, falo de música, falo de cidades que eu visitei e que me inspiraram em alguma coisa. Então na verdade é um livro de prosa, de crônicas com um certo toque aí dá o tom diferente no meio disso aqui. Isso, tudo, então né? aproveito a ocasião para, junto com o projeto aí, lançar esse livro aí também para compartilhar com os amigos que forem na terça-feira, dia 30 agora, né? Acho que pode fazer o convite. Então as pessoas estão convidadas para irem nessa terça-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, no Centro de Criatividade Odílio Costa Filho, na Praia Grande, né? Às 18h30 tem o início da primeira sessão do filme, Maio 86. Isso. Ao fim dessa primeira sessão, inicia-se os autógrafos e os autógrafos do livro. E a audição na verdade, o autógrafo dos 2 livros e a audição do LP lá, com o DJ Franklin tocando as músicas do disco, enfim. Deve ser bem interessante. Então vai ser uma programação bem interessante. As pessoas todas aí estão convidadas, é um evento aberto. E a gente espera que... Você nem precisa de convite para chegar lá. Ele já está convidando, já está valendo. Terça-feira, todo mundo lá no Centro de Criatividade Odílio Costa Filho. É fácil de chegar, é bom para todo mundo. E você vai conhecer de perto todo esse trabalho que retrata essa época. Se você foi dessa época, se você quer conhecer essa época, está aí uma excelente oportunidade. Essa história é contada aqui pelo Félix Alberto Lima, trazendo esse trabalho primoroso, assim, um conjunto, na verdade não é uma obra, é um conjunto de uma obra toda, né, Félix? Isso, e é algo assim muito gratificante, porque deu muito prazer em fazer. A cada coisa que a gente escrevia, a cada produto desse que nascia, era algo como se fosse um filho que vinha ao mundo. E assim, é um recorte geracional, isso é que é o bacana, né? E conta uma história não minha, mas conta a história de muita gente. Eu brinco que isso aí, na verdade, é um arsenal de pequenas biografias não autorizadas. Isso, é verdade, é verdade. Muita gente vai se sentir retratado por lá. Mas quando a gente faz uma biografia não autorizada de amigos, todo mundo se sente muito lisonjeado e contemplado aí, porque não é uma coisa de mal dizer. Pelo contrário, a gente fala de coisas bacanas. Olha, Félix, a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre isso, um assunto gostoso, a gente pode conversar a manhã inteira, mas infelizmente nosso tempo acabou. É uma pena, mas enfim. É uma peninha, nosso tempo acabou. A gente conta mais lá no Odílio. A gente conta mais, é isso. Você vai saber mais lá no Odílio. Aqui foi só uma amostra do que é essa obra toda. E lá você vai conhecer, vai levar para casa, vai apreciar, vai fazer o que você quiser. É dia 30, às 8h30. Não, às 18, a partir das 18 horas. Olha, esse 8... O 8 não está te fazendo bem hoje. 8h30 estão me atrapalhando. O livro é maio 8h30 e o lançamento é às 18 horas. É isso. A partir das 18 horas no Odílio Costa Filho. A partir das 18 horas no Odílio Costa Filho. Félix, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho belíssimo.
Daqui a um tempo você conta a história de hoje, do que está acontecendo hoje. Aí você, vamos ver aí. Essa História de você hoje. me volta daqueles 5 anos para contar. Essa história de hoje tem que ser muito contada por muita gente, porque ela é difícil. É um pouquinho mais complicada. Mas muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Eu que agradeço. Obrigado a você e aos telespectadores do programa. Você já sabe, essa conversa toda com o Félix Alberto fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias nós vamos estar aqui esperando você às 8h30 da manhã com notícias, informação, entrevistas assim como essa, tudo para tornar o seu dia bem agradável e bem informado, claro. Tchau!